Ei. Ei. Não. É o meu não. Boa noite a todos. Boa noite. Convido o senhor Angelino Facchini para subir à mesa. Peço para que faça a verificação dos senhores vereadores. Adriano Vieira Piedade. Presente. Alexandre da Silva Oliveira. Angelim Facchini. Antônia Rosa Cardoso dos Santos. José Flávio da Silva. Presente. Leandro Gustavo Gasparim. Presente. Luciana Santos Sanches. Presente. Newton Bezerra Gabriel da Silva. Presente. Sebastião de Souza Beltramelo. Peço para que seja feita a leitura das matérias. Mensagem 50/2022, de 30 de novembro de 2022. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos através encaminhar ao plenário desta atividade, incluso o projeto de lei 45/2022, que altera a atribuição do cargo de fisioterapeuta, corrige erro formal na quantidade numérica do cargo de coordenador pedagógico, constantes da Lei 2072 e da outras providências. A presente matéria visa a correção de erro formal na quantidade numérica dos coordenadores. O projeto visa também adequar as atribuições de fisioterapeuta que no texto do projeto de lei 26 e lei 2072 constam tal e qual as atribuições do cargo de auxiliar de enfermagem. As alterações deste projeto não necessitam de impacto, visto que apenas corrige erro formal. Solicitamos a apreciação do projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Claudio Santos, prefeito municipal. Senhores vereadores, a mensagem número 50/2022, que encaminha para a ordem do dia o projeto de lei número 45/2022, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Mensagem 52/2022, de 13 de dezembro de 2022. Encaminha ao plenário desta atividade, incluso o projeto de lei 47/2022, de 13 de dezembro de 2022, que altera o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Ouro Verde. A presente matéria se faz necessária em virtude de dinamizar os processos administrativos de maneira a não atravancar a máquina pública. Solicitamos a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Claudio Santos, prefeito municipal.
Senhores vereadores, a mensagem número 52/2022, que encaminha para a ordem do dia o projeto de lei número 47/2022, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Mensagem do Legislativo 18/2022, de 14 de dezembro de 2022. Encaminho o projeto de lei do Legislativo 12/2022 para a ordem do dia. Acrescenta nome pessoal em prédio público municipal denominado pela Lei Municipal 2082, de 11/11/2022. Senhores vereadores, Manuel José Vieira Filho, nascido em Brumado, 21 de dezembro de 1912, desde muito cedo, quando tinha apenas 13 anos, por força do destino, cuidou de sua família mediante a morte de seu pai, Bertolino José Vieira, junto com a sua mãe, Ana Francisca de Jesus. Depois de muito esforço e trabalho, se tornou farmacêutico e logo teve um consultório médico do qual atuava como dentista. Teve a primeira esposa, Maria Lima, e com ela 5 filhos: Pedro José Lima Vieira, Herodes Lima Vieira, Eurico José Vieira, Aurenita Lima Vieira, Alaide Lima Vieira. Foi delegado de polícia na Bahia, em Malhada da Pedra. Ficou viúva após sua esposa ter ido a óbito em trabalho de parto, falecendo também a criança. Pouco tempo depois encontrou outro amor que seria sua atual esposa, Adesita Silveira Vieira, e com ela teve 8 filhos: Maria Silveira Vieira, Agnaldo José Vieira, Emanuel José Vieira Filho, Aureliano Silveira Vieira, Nélio Walter Silveira Vieira, Josenita Silveira Vieira, Amadeu Silveira Vieira e Rosevalda Silveira Vieira. Em 1967, decide com sua família sair da Bahia e vir para São Paulo e se instalar na cidade de Ouro Verde. Montou um comércio, sendo ele o precursor do comércio de varejo em Ouro Verde, com seu famoso Armazém do Mané Baiano. Também foi precursor e criou o cartório de registro civil e tabelião de notas, onde atuou também como juiz de paz durante mais de 15 anos, onde realizou grande parte dos casamentos naquela época em Ouro Verde. Foi sócio fundador do Café Clube, também foi fundador do Lions Clube de Ouro Verde, sempre muito atuante na comunidade. Vale lembrar que conheci e fui amigo do senhor Olavo Ribeiro Duval, fundador da cidade de Ouro Verde. Manuel José Vieira é uma personalidade muito importante para a história do município de Ouro Verde. Dentre outras suas aptidões, destacamos seus trabalhos como farmacêutico, delegado de polícia, dentista, juiz de paz, comerciante, dentre outras. Manuel José Vieira sempre estimulou os estudos dos filhos e a capacitação profissional como primordial ao desenvolvimento de cada um. Até o final de sua vida, foi um empreendedor de sucesso muito justo e honesto, ao lado de sua esposa, Adesita Silveira Vieira. Contribuiu com o desenvolvimento de Ouro Verde, ajudando desde os mais pobres, como também articulando e dialogando com empresários e os poderes políticos da cidade. Manuel José Vieira, por conta de problemas cardíacos, faleceu no ano de 1990 em Ouro Verde. Hoje seu túmulo encontra-se no cemitério local de nossa cidade de Ouro Verde, onde foi sepultado na época. Ouro Verde, 14 de dezembro de 2022, Luciana Santos Santos, vereadora. Apoiamento, Leandro Gustavo Gasparim. Senhores vereadores, a mensagem do Legislativo número 18/2022, que encaminha para a ordem do dia o projeto de lei do Legislativo número 12/2022, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Projeto de lei número 35, de 30 de setembro de 2022, estima a receita e fixa a despesa do município de Ouro Verde para o exercício financeiro de 2023. Claudinei dos Santos, prefeito do município de Ouro Verde, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, fica estimada a receita e fixada a despesa do orçamento público do município de Ouro Verde para o exercício financeiro de 2023, na importância de R$ 43.613.000, discriminadas pelos anexos integrantes desta lei. Esta lei entra em vigor
fevereiro de 2023, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Ouro Verde, 30 de setembro de 2022. Claudinei dos Santos, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, o projeto de lei número 35/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Parecer Comissão de Finanças e Orçamentos. Trata-se de parecer de análise do projeto de lei do Executivo 35/2022, de 30 de setembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ouro Verde para o exercício financeiro de 2023. O relatório. Esta comissão, ao analisar o projeto de lei 35 em pauta, apresenta emenda substitutiva por entender que o percentual de que trata o inciso 1º do artigo 4º não é recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pois isso caracteriza mau planejamento com os gastos públicos, além de emenda idêntica ter sido proposta e aprovada no projeto de lei 24/2022, aprovada pelo plenário em sessão ordinária desta Casa de Leis. Emenda substitutiva. Artigo 1º. O inciso 1º do artigo 4º do projeto de lei número 35/2022 passa a ter a seguinte redação. Inciso 1. Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 10% do total da despesa fixada para o exercício 2023, desde que haja recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição de justificativa. Artigo 2º. Esta emenda substitutiva entra em vigor na data de sua publicação. Assim sendo, não havendo óbice, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto de lei 35/2022, de 30 de novembro de 2022, com as emendas ora apresentadas. Voto do relator, conforme exposto acima, conclui-se que não há impedimento para o processamento da proposição quanto ao aspecto legal, razão pela qual voto pela emissão de parecer favorável com emendas. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ouro Verde, 13 de dezembro de 2022, Adriano Vieira Piedade, relator. Decisão da comissão, vistos relatados e discutidos os termos, a Comissão de Finanças e Orçamentos, em sessão de 13 de dezembro de 2022, acordam por unanimidade pela emissão de parecer favorável com emendas. Nosso parecer, salvo o melhor juízo, Ouro Verde, 13 de dezembro de 2022, José Flávio da Silva, presidente, Adriano Vieira Piedade, relator, Luciana Santos Sanches, membro. Senhores vereadores, o projeto de emenda substitutiva ao projeto de lei número 30. O projeto de lei número 35/2022, que acompanhados dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Projeto de emenda aditiva ao orçamento municipal para o exercício financeiro de 2023. Ouro Verde, 12 de dezembro de 2022. O vereador Adriano Vieira Piedade, usando de suas atribuições legais, apresenta ao orçamento do município para o exercício de 2023 a emenda abaixo relacionada. Objetivo: ativação da Biblioteca Municipal, compra de imóveis e livros infanto-juvenil. Justificativa: aprimorar o investimento nos setores de cultura e desporto e lazer do município com o intuito de incentivar crianças e adolescentes à prática de esportes e ao convívio com a leitura. Valor da emenda: R$150 mil. Senhores vereadores, o projeto de emenda aditiva ao projeto de lei número 35/2022, que acompanhados dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva número 1/2022, autor Newton Bezerra Gabriel da Silva. Objetivo: aquisição de bicicletas elétricas para uso dos profissionais das unidades de saúde. Valor da emenda: R$20 mil. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 1/2022, que
acompanhada dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva número 2/2022. Autores, senhores vereadores Newton Bezerra Gabriel da Silva e Luciana Santos Sanches. Objetivo: destinação de recurso para subvenção ao terceiro setor. Entidade: a Associação de Convivência do Idoso Novo e Verde Ouro Verde. Valor: R$30.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 2/2022, que acompanhada dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda número 3/2022, emenda impositiva. Autoria: Leandro Gustavo Gasparim e Angelim Facchini. Objeto: recurso destinado à realização de consultas e exames de média e alta complexidade. Valor da emenda: R$40.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 3/2022, que acompanhada dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva ao projeto de lei 35/2022, número 4/2022. Autoria: Leandro Gustavo Gasparim e Angelim Facchini. Objeto: construção de um minicampo de futebol no bairro Nova Esperança, com alambrado, tela e gramado, areia, sugestão de terrenos. Quadra 157B ou quadra 209, lotes 7 e 8, fundos, conforme orçamento em anexo. Valor da emenda: R$35.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 4/2022, que acompanhada dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva ao projeto de lei 35/2022, número 5/2022. Autoria: Leandro Gustavo Gasparim e Angelim Facchini. Objeto: recurso destinado à aquisição de cestas básicas para atender a população de baixa renda do município. Valor da emenda: R$5.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 5/2022, que acompanhada dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva ao projeto de lei 35/2022, número 6/2022. Autor: José Flávio da Silva. Objeto: ampliação da sala de armazenamento de medicamentos da farmácia municipal, medindo 3 por 4 metros quadrados. Valor da emenda: R$20.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 6/2022, que acompanhada dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva número 7/2022. Autoria: José Flávio da Silva e Alexandre da Silva Oliveira. Objeto: contratação de empresa especializada em treinamento de futebol a serem realizados semanalmente no estádio Durval Martins de Oliveira. Valor da emenda: R$40.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 7/2022, que acompanhada dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva ao projeto de lei 35/2022, número 8/2022. Autoria: Alexandre da Silva Oliveira. Objeto:
aperfeiçoamento da saúde pública por meio de fornecimento de serviço gratuito de esterilização de cães e gatos domésticos para controle reprodutivo. Valor da emenda, R$10.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 8/2022, que acompanhada dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva ao projeto de lei 35/2022, número 9/2022. Autoria Alexandre da Silva Oliveira. Objeto: recurso destinado à realização de exames de ressonância magnética. Valor da emenda, R$10.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 9/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva número 10/2022, autoria Antônia Rosa Cardoso dos Santos. Objeto: aquisição de camas hospitalares com estrutura em aço e 2 pontos de movimento, sendo a cabeça e as pernas com regulagem e extrato, articulado em chapa cadeiras de rodas, cadeiras de banho e muletas para uso da assistência social do setor de saúde do município. Valor da emenda, R$10.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 10/2022, que acompanhada dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva número 11/2022, autoria Antônia Rosa Cardoso dos Santos. Objeto: recurso destinado ao pagamento de exames de imagem, ultrassom, endoscopia e tomografia. Valor da emenda, R$10.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 11/2022, que acompanhada dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva ao projeto de lei 35, emenda número 12/2022, autoria Antônia Rosa Cardoso dos Santos. Objeto: recurso destinado à assistência social para custear benefícios eventuais na modalidade vulnerabilidade temporária, famílias de baixa renda e sem acompanhamento assistencial. Valor da emenda, R$20.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 12/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva número 13/2022, autoria Luciana Santos Sanches. Objeto: destinação de recursos para subvenção ao terceiro setor, entidade, grupo de apoio ao paciente com câncer GAPAC. Valor da emenda, R$4.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 13/2022, que acompanhada dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva número 14/2022, autoria Luciana Santos Sanches. Objeto: aquisição de um computador desktop com as configurações mínimas ao setor da agricultura Aproverde. Valor da emenda, R$6.000. Senhores vereadores, a emenda impositiva 14/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva número 15/2022, autoria Luciana Santos Sanches. Objeto: aquisição de equipamentos para uso da assistência social e da saúde do município, sendo 2 cadeiras de rodas,
4 cadeiras de banho, 2 camas hospitalares, 4 pares de muletas com regulagem, 1 computador e impressora, 50 bolas de plástico, 5 alfabetos de madeira, 4 dominós, 3 mesas infantis coloridas com 4 cadeiras, 5 legos de madeira, 4 tatames emborrachados de encaixe, bonecas e carrinhos infantis. Valor da emenda legislativa, R$20 mil. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 15/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva número 16/2022, autoria Adriano Vieira Piedade e Sebastião de Souza Beltramelo. Beneficiário Clube da Criança, na parte de lazer. Objetivo, aquisição de um playground infantil. Valor da emenda, R$36 mil. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 16/2022, que acompanhada dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva, projeto de lei 35, número 17/2022, autoria Adriano Vieira Piedade e Sebastião de Souza Beltramelo. Beneficiário Clube da Criança. Objeto, recurso destinado para a compra de areia grossa branca para inserir no parquinho e para a construção de um cercadinho. Valor da emenda legislativa, R$4 mil. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 17/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva número 18/2022, autoria Sebastião de Souza Beltramelo. Objeto, recurso destinado à realização de consultas e exames de pacientes indicados pela Assistência Social da Saúde do município. Consulta e exame autorizados somente com parecer técnico da Assistência Social da Saúde. Número de consultas e exames ou procedimentos possíveis com o valor do recurso no valor de R$20 mil. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 18/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Emenda impositiva número 19/2022, autoria Adriano Vieira Piedade. Setor beneficiário, setor de saúde, motorista de ambulâncias. Objeto, aquisição de equipamentos para a sala dos ambulanceiros do setor da saúde. Senhores vereadores, valor da emenda, R$20 mil. Senhores vereadores, a emenda impositiva número 19/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Projeto de lei número 42/2022, de 23 de novembro de 2022, dispõe sobre a regularização fundiária e autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis dos parcelamentos do solo dos núcleos urbanos informais consolidados, denominados Bairro Industrial, Bairro Primavera, Bairro Paraíso, Centro e Bairro Nova Esperança, e da outras providências. Claudinei Santos, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, o projeto de lei número 42/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Projeto de lei número 45/2022, de 30 de novembro de 2022. Altera as atribuições do cargo de fisioterapeuta, corrige erro formal na quantidade numérica do cargo de coordenador pedagógico.
Claudinei dos Santos, prefeito municipal de Ouro Verde, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei altera as atribuições do cargo de fisioterapeuta, corrigir erro formal na quantidade numérica do cargo de coordenador pedagógico constante da lei 2072, de 18 de outubro de 2022. Artigo 2º. Fica corrigido a quantidade numérica do cargo de coordenador pedagógico em função do erro formal do projeto de lei 26/2022, quadro abaixo. Aprovado. Constante da Lei Municipal 2072, de 18 de outubro de 2022, em seu artigo 4º, que passa a ter a seguinte redação. Classe de suporte pedagógico. Situação atual, denominação coordenador pedagógico, quantidade 6, tabela 2, faixa 1. Situação nova, denominação coordenador pedagógico, quantidade 7, tabela 2, faixa 1. Artigo 3º. Ficam alteradas as atribuições do cargo de fisioterapeuta constantes da Lei 2072, de 18 de outubro de 2022, do quadro de servidores municipais, conforme anexo 1 desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2022. Claudinei dos Santos, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, o projeto de lei número 45/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Projeto de lei número 47/2022, de 13 de dezembro de 2022. Esta lei altera o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Ouro Verde. Claudinei dos Santos, prefeito do município de Ouro Verde, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 201 do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Ouro Verde passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. A autoridade processante, mediante, após receber o expediente de sua designação, dará início ao processo, determinando a citação do indiciado, a fim de que possa acompanhar todas as fases do processo, marcando o dia para a tomada de seu depoimento. Artigo 2º. Fica incluídos os parágrafos 4º e 5º ao artigo 201, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 4º. A citação far-se-á: inciso 1, pelo correio; inciso 2, por funcionário no município designado para tanto; inciso 3º, por edital nas hipóteses legalmente previstas; inciso 4º, por meio eletrônico, caso o funcionário tenha deixado o seu endereço eletrônico no setor de recursos humanos; inciso 5º, por mandatário desde que tenha poderes específicos; inciso 6º, caso o funcionário esteja licenciado e atuando em outro ente federado, a citação poderá ser requerida ao ente pela qual o funcionário está atuando, sendo que, em tal caso, deverá ser enviado ofício ao setor de recursos humanos daquele ente para que efetue a citação e, posteriormente, remeta a este federado o protocolo do recebimento do funcionário. Parágrafo 5º. Em caso de recusa do recebimento, deverá o notificante atestar tal ato. Artigo 3º. As alterações previstas nessa lei se aplicam imediatamente, inclusive aos eventuais processos em curso. Artigo 4º. Ficam revogadas eventuais disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, Ouro Verde, 13 de dezembro de 2022. Claudinei dos Santos, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, o projeto de lei número 47/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Projeto de lei do Legislativo 12/2022, de 14 de dezembro de 2022. Acrescenta nome pessoal em prédio público municipal denominado pela Lei Municipal 2082, de 11 de 11 de 2022. A senhora vereadora Luciana Santos Sanches, com apoiamento do senhor presidente Leandro Gustavo Gasparim, usando de suas atribuições legais, faz saber que o plenário da Câmara de Vereadores aprovou e o prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei acrescenta nome pessoal em prédio público municipal, denominado pela Lei Municipal 2080, de 11 de 11 de 2022, em homenagem ao senhor Manuel José Vieira. Artigo 2º. O prédio público municipal cita a Rua Pará 10, Rua Cuiabá 146, bairro Nova Esperança, de que trata a Lei 2080, passa a denominar-se Centro Municipal Integrado de Ensino Superior e Profissionalizante Manuel José Vieira. Artigo 3º.
as despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Erotis Lima Vieira, Ouro Verde, 14 de dezembro de 2022. Luciana Santos Sanches, vereadora. Apoiamento, Leandro Gustavo Gasparim, presidente. Senhores vereadores, o parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei do Legislativo, número 12/2022, está em discussão. Boa noite a todos presentes que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria pedir a vocês, vereadores desta casa, que a gente percebe que está tendo uma perseguição política e não é esse o objetivo dessa casa. Passaram-se vários projetos de lei, né, por esta casa durante este ano, dando nome a prédios de pessoas que não tinham nada a ver com a pessoa. E nesse projeto houve-se alguma polêmica, dizendo algumas coisas contrárias, que não seria favorável, porque não é uma pessoa que faz parte da educação, mas é uma pessoa do qual nos ensinou muito sobre educação. Eu não tive o prazer, a honra de conhecê-lo, mas os meus avós, os meus pais tiveram. E a gente vê o grande legado que o seu Manuel José Vieira deixou para a nossa cidade de Ouro Verde. É um marco para a nossa cidade. Então, é merecedor. Eu acho que a gente tem que olhar com amor, com carinho, com igualdade, porque nós estamos vendo tempos difíceis de muita desigualdade, de perseguição. Eu acho que chegou a hora de acabar com essas perseguições. E o grande legado ele deixou. Ele pode não ter feito faculdade, mas eu tenho certeza que foi um homem que honrou mais que muitos que fez muitas faculdades com o seu legado deixado. Então, eu peço aqui a essa casa, aos meus colegiados, que analisem bem, porque é uma pessoa que deixou um legado marcado. Para a história de quem ouviu e prestou atenção, eu acho que são poucos em Ouro Verde que deixou esse legado. Então, eu conto com a colaboração de vocês e com o voto de vocês. E muito obrigada. Senhor presidente, eu cometi um equívoco. Eu tenho que ler primeiro o parecer, que foi desfavorável, e aí ele vai para discussão e votação, e depois o projeto. Eu li o projeto antes. Mas sem problema. Não tem problema, o projeto já está lido. Então, assim, dependendo do que vai ser votado agora, o projeto vai ser arquivado ou não. Mas o pessoal já tinha conhecimento da comissão, né? Então não tem problema algum, não. Tá, eu vou ler aqui para ficar gravado, tá? Comissão de Justiça e Redação, parecer. Matéria: projeto de lei do Legislativo número 12/2022, de 14 de dezembro de 2022. Acrescenta nome em denominação de prédio público. A matéria seguiu seus trâmites de acordo como determina a legislação vigente. Contudo, os vereadores Angelim Facchini, relator, e a senhora vereadora Antônia Rosa Cardoso dos Santos, membro, são contrários à aprovação da propositura, argumentando que o local deva receber um nome relacionado à educação, ou seja, que o homenageado tenha representado o setor de educação quando em vida. E esta comissão decide emitir parecer desfavorável à sua aprovação. O presidente da comissão, o senhor vereador Newton Bezerra Gabriel da Silva, que somente vota persistindo o empate, que não é o caso, entende a posição dos demais pares, mas comentou que, no plenário da Câmara, emitirá o voto favorável ao projeto ora discutido. Nosso parecer, salvo melhor juízo, Sala das Sessões, vereador Erotis Lima Vieira, Ouro Verde, 16 de dezembro de 2022, Newton Bezerra Gabriel da Silva, presidente, Angelim Facchini, relator,
Antônia Rosa Cardoso dos Santos, membro. Senhores vereadores, parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei do Legislativo número 12/2022 está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Eu tenho que desempatar, né? São 3. 3 votos contrários, 3 Por votos favor. favoráveis, você tem que desempatar. Aí você declara que Parecer foi rejeitado. Agora vai para votação o projeto. Só vou ler só um pedaço, só a parte de cima aqui para vocês votarem o projeto, tá? Projeto de lei do Legislativo 12/2022, de 14 de dezembro de 2022, que denomina o Centro Municipal Integrado de Ensino Superior e Profissionalizante Manuel José Vieira Filho. Manuel José Vieira só. Não tem nada do filho aqui. Pode o projeto, né? Senhores vereadores, o projeto de lei do Legislativo número 12/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão. Olá, boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, a mesa diretora, Cabelo, os presentes aqui presencial, Júlio Sassi e todos aqui. Esse projeto de nomeação desse prédio, né, eu queria muito agradecer a Luciana, ao presidente Leandrinho também, agradecer o Cabelo aí, que mesmo tendo 2 votos contrários nas comissões, teve a iniciativa de sustentar a sua colocação, né? Então, o que nós estamos falando aqui hoje? Estamos falando de um legado, gente. Nós tivemos nossos pais, nós tivemos nossos avós, nós tivemos pessoas que representaram Ouro Verde e foram importantes para o município. Qualquer decisão que nós tomemos aqui, nós temos que ter uma decisão que ela seja pautada na justiça, nas coisas que são verdadeiras das pessoas que passaram por aqui. Eu agradeço porque o Manuel José Vieira foi o meu avô, com muita honra, muita honra. Eu tenho foto dele como criança. Eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas fui muito amigo do Sassi. Ele fez parte da história de Ouro Verde. E ele é muito maior do que o nome de qualquer prédio público que possam negar para ele. Ninguém vai tirar o legado dele com nada, com nenhum tipo de negação de comissão. Só que entendam uma coisa: o legado de vocês está sendo construído hoje. O que vocês querem deixar para os seus netos, para os seus filhos? Qual legado você quer deixar? Qual tipo de legado vocês querem deixar para o filho de vocês, para os netos de vocês? Porque a história é escrita hoje, para ser colocada amanhã. O que nós vemos hoje, os legados que nós lembramos dos nossos antepassados, das pessoas que escreveram a história de Ouro Verde, ela não pode ser retirada deles, nunca. Só que se vocês construírem o caráter, a honra e o legado de vocês em cima de uma ideia em pó, sendo fantoches de um prefeito que nada mais é do que um verdadeiro cretino, de intervir no poder legislativo para que não faça a votação disso, sabe? Ele já demonstrou várias vezes que ele não tem respeito pela história de Ouro Verde, já tentou mudar o nome da praça, do qual é história do nosso município também. Não faz questão de ter banda marcial do município, muito pelo contrário, ele retirou o único instrumento que a gente tinha lá como um símbolo da música no nosso município. A nossa biblioteca, o nosso centro cultural, não houve nenhum tipo de melhoria. Então, eu agradeço a todos que estão nessa pauta, né? Agradeço em nome da minha família, tá bom? Isso representa muito para mim, mas o legado do meu avô não vai ser retirado por nada, e o legado de vocês está sendo construído hoje. E eu farei questão de lembrar o que cada um fez
enquanto esteve sentado nessa cadeira aqui, com a graça do Senhor Jesus Cristo e com a graça de Deus também, porque o Dinei está como prefeito hoje. Amanhã ele será uma pessoa comum. E qual legado será que ele está deixando hoje? De amor, de esperança? Será que é isso que ele está deixando? Ou de desarmonia, de intervenção, nos poderes intervendo dessa forma covarde? Me desculpem o desabafo, as palavras de baixo calão, mas é muita covardia, Dinei, você fazer isso. Muita covardia mesmo. Obrigado pela atenção e obrigado a todos, tá bom? Senhor presidente, eu também vou usar um pouquinho da palavra. Esse ano aqui de 2022 teve muita homenagem, muito prédio público aí, praça, estádio de futebol, parque, então teve muita homenagem. O erro dessa homenagem é a falta de consultar, ter uma reunião com os 9 vereadores, porque a Câmara não é composta só da comissão, presidente, relator, e não é isso. Então, fica difícil, até o nobre vereador usou umas palavras fortes com os outros vereadores que votaram na comissão não favorável, mas a gente tem que entender e tem que respeitar a opinião de cada um. Certo que essa homenagem é uma homenagem justa, né, como foram para todos, mas eu queria só alertar todos os vereadores, o próximo presidente aí, que é o Lecão, para quando tiver alguma homenagem, para alguma pessoa, um ente querido aí, levar algum nome em algum prédio público da cidade, consultar os 9 vereadores. Não é só 3 vereadores que respondem pelos 9, não. Então, eu queria só deixar essa mensagem para vocês. E parabenizar o pessoal que foi a favor, parabenizar o pessoal também que foi contra, que é um direito, tá? A votação não teve ainda, mas eu não poderia deixar ter falado isso. Muito obrigado a todos. Está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Pode administração? Não. Agora, porque tinha que ter sido antes, né? Agora fica difícil. Aí é o presidente agora que se encarrega disso aí. Senhores vereadores, o projeto de lei do Legislativo, número 12/2022, que acompanhado dos pareceres permanentes favoráveis à sua aprovação, está em discussão. Está em votação. Pode. Ela obsteve. Também obsteve? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem ficando de pé. Aprovado. Posso terminar? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fica encerrado esta sessão. Boa noite a todos. Não escreveu, mas eu